Quero comentar um pouco, um trecho da Bíblia que tem falado ao meu coração nesses dias e espero também que fale ao coração dos irmãos e que os ajude nesse tempo tão difícil, nesse tempo de tempestade que vivemos, nesse tempo tão tumultuado, não conseguimos mais fazer um planejamento para 6 meses, para um ano. A gente planeja a semana que vem, mas ainda não tem muita certeza se as regras vão mudar. Mas assim vamos caminhando. E Deus tem cuidado de nós, tem providenciado tudo aquilo que necessitamos e seguimos juntos. Estamos acostumados e até cantamos uma música com Cristo no barco, tudo vai muito bem. Acho que vocês conhecem. Eu não vou cantar, porque se eu cantar vai cair a minha conexão aqui. Mas quando Cristo está no barco, ele acalma a tempestade. Mas e quando Cristo não está no barco? Então, eu quero compartilhar com vocês um texto, vou compartilhar aqui a tela, somente o PowerPoint, somente do texto, depois eu volto. Deixa eu colocar aqui. Aí. Aí. O tema da mensagem, se ele estivesse aqui, Jesus não estava no barco nesse texto. E é o texto de Marcos 6, 45 a 51, na NVI, e eu vou ler. Jesus anda sobre as águas. Logo em seguida, Jesus insistiu com os discípulos para que entrasse no barco e fosse adiante dele para Betsaida, enquanto ele despedia a multidão. Tendo-a despedido, subiu ao monte para orar. Ao anoitecer, o barco estava no meio do mar e Jesus se achava sozinho em terra. Ele viu os discípulos remando com dificuldade, porque o vento soprava contra eles. Alta madrugada, Jesus dirigiu-se a eles, andando sobre o mar, e estava já a ponto de passar por eles. Quando o viram andando sobre o mar, pensaram que fosse um fantasma. Então gritaram, pois todos o tinham visto e ficaram aterrorizados. Mas Jesus imediatamente lhes disse, coragem, sou eu, não tenham medo. Então subiu no barco para junto deles e o vento se acalmou e eles ficaram atônitos. Oremos. Senhor nosso Deus e nosso Pai, te damos graças por esse momento, quando podemos estar reunidos através desta sala virtual, desse momento online, cada um num lugar físico, mas estamos juntos nesta sala. E a tua palavra nos diz que onde estiverem o seu povo reunido, um ou dois, ali o Senhor estará com eles, ó Deus. E neste momento, Senhor, estamos juntos nessa sala e temos certeza que o Senhor está conosco. O Senhor cuida de nós. Obrigado por este texto, por esta experiência relatada na tua palavra. E pedimos que o Senhor nos ajude a tirar lições que possam ser úteis para todos que estão aqui. Abençoa cada família representada nessa sala, Deus. Cuida de cada um. Abençoa-nos, ó Pai. É a oração que fazemos em nome de Jesus. Amém. Esse texto de Marcos, ele também está em Mateus e também em João, onde nós temos alguns detalhes. Cada um desses textos tem um detalhe a mais, eu vou mencionar aqui. Aqui é o texto de Mateus, eu não vou ler todo, e aqui é o texto de João, também não vou ler todo, mas eles têm alguns detalhezinhos a mais. Eu coloquei os 3 textos no liquidificador, bati, coei e saiu, né? Aqui estão os 3 textos, e saiu esse texto. Eu vou ler de novo, porque aí nós temos detalhes que não se repetem. Então, o texto de Marcos, que nós acabamos de ler, né, está em preto, depois o de João em verde e em vermelho o de Marcos. Assim, os irmãos conseguem localizar onde cada parte dessa história e que os evangelhos nos contam. Lucas não comenta nada sobre isso. Então, eu leio tudo de novo. Logo em seguida, Jesus insistiu com os discípulos para que entrasse no barco e fosse adiante dele para Betsaida,
enquanto ele despedia a multidão. Tendo a despedida, subiu ao monte para orar. Ao anoitecer, o barco estava no meio do mar e Jesus se achava sozinho em terra. Ele viu os discípulos remando com dificuldade, porque o vento soprava contra eles. Depois de terem remado cerca de 5 ou 6 quilômetros, viram Jesus aproximando-se do barco, andando sobre o mar, e ficaram aterrorizados. Alta madrugada, Jesus dirigiu-se a eles andando sobre o mar e estava já a ponto de passar por eles quando o viram andando sobre o mar. Pensaram que fosse um fantasma, então gritaram, pois todos o tinham visto e ficaram aterrorizados. Mas Jesus imediatamente lhes disse: coragem, sou eu, não tenham medo. Senhor, disse Pedro, se és tu, manda-me ir ao teu encontro por sobre as águas. Venha, respondeu ele. Então Pedro saiu do barco, andou sobre a água e foi na direção de Jesus. Mas quando reparou no vento, ficou com medo e começando a afundar, gritou: Senhor, salva-me. Imediatamente Jesus estendeu a mão e o segurou e disse: homem de pequena fé, por que você duvidou? Mas Jesus imediatamente lhe disse: coragem, sou eu, não tenho medo. Então subiu no barco para junto deles e o vento se acalmou e eles ficaram atônitos. Ok. Então, demos uma passada nos textos e conseguimos tirar algumas lições importantes para esse nosso tempo, em que Jesus não estava no barco quando aconteceu aquele episódio, eles estavam sozinhos lá. Este fato ocorreu, esse episódio aconteceu logo após um momento maravilhoso. Quando voltamos um pouquinho, vemos que foi o tempo da multiplicação dos peixes e dos pães. Eram 5 pães e 2 peixinhos que Jesus multiplicou, alimentou toda aquela multidão. Alimentou toda aquela multidão, depois sobraram vários cestos, o povo estava extasiado, os discípulos assim, maravilhados, todo mundo, e eu acho que Jesus estava bem cansado. E então, nesse momento, Jesus pede aos discípulos: olha, vocês peguem esse barco, atravessem, que eu vou subir aqui este monte para orar. E Jesus necessitava orar. Jesus necessitava de um momento a sós com o Pai. Isso chama muita atenção. Eu gosto muito de estudar sobre oração também, é algo que me fascina. E teve uma época na minha vida que eu questionava: por que eu preciso orar se Deus já sabe tudo? E quando eu comecei a ver esses momentos que Jesus orava, isso foi muito especial para mim. Porque se Jesus, sendo Deus Filho, ele orava, quanto mais eu, um simples humano, pecador, mortal. Mas Jesus orava. E são várias as passagens que nós vemos Jesus estando separado, num momento a sós com Deus, recarregando as suas baterias, chorando diante do Pai. Nós não devemos esquecer que Jesus não era um semideus, nem um semi-homem. Jesus, ele era 100% homem e ele era 100% Deus. Então, ele necessitava orar. Isso fica uma lição para nós, uma advertência, não só uma lição, mas uma advertência. Nós precisamos ter um tempo a sós com Deus, para nos derramarmos diante de Deus, para confessarmos os nossos pecados, para louvarmos ao nosso Deus, para agradecermos, para colocarmos diante de Deus aquilo que está apertando o nosso coração. É necessário isso. É o momento em que nós falamos com Deus, mas é o momento quando Deus fala conosco também. Jesus estava lá no monte orando e os discípulos a sós no barco. Numa das partes do texto que nós lemos, nós vemos que eles já haviam remado de 5 a 6 quilômetros. Eles já estavam bem distante ali da praia, bem distante da areia. E começou aquele vento, começou aquele momento difícil, e eles estavam remando.
Eles estavam lutando contra o barco. Não eram pessoas assim inexperientes com o mar, que nunca tinham entrado no barco. Nós temos ali dentro daquele barco, se é que estavam todos os discípulos, nós temos ali Pedro, Tiago, André, João, eles eram pescadores, eram homens acostumados com o mar. Eram homens que saíam à noite para jogar a rede, de madrugada puxavam essa rede para a areia. Então, eu acho que essa não era uma única, uma primeira experiência deles de estarem assim sozinhos num barco, lutando contra o vento. Mas eles estavam ali e estavam apavorados, o vento era muito forte. Já antes, eles tinham tido uma experiência de vento também, de tempestade, mas Jesus estava no barco com eles. Se você for olhar em Mateus 8, Marcos 4 e João e Lucas 22, você vai perceber que já tinham passado uma experiência, aquela experiência que as coisas estavam muito complicadas no meio do mar e Jesus dormia. Eles acordaram Jesus e Jesus foi lá e repreendeu tudo e ficou tudo tranquilo. Mas agora eles estavam sozinhos, lutando contra o mar. E eu acho que eles devem ter tido o mesmo pensamento, isso eu acho, né? O mesmo pensamento de Marta, irmã de Lázaro. Eu vou ler o texto para recordarmos. Está em João 11, 21, assim. E disse Marta... Tem uma luta com esse meu fone de ouvido, eu já tentei vários, mas sempre ficam caindo. Eu acho que o problema não é o fone de ouvido, é o meu ouvido, é a minha orelha. Mas voltemos ao texto. João 11, 21. Disse Marta a Jesus, Senhor, se estivesse aqui, meu irmão não teria morrido. Os irmãos, acredito que já leram, já conhecem bem essa história. Lázaro era muito amigo de Jesus, Lázaro estava muito mal, estava para morrer, as irmãs pedem para que Jesus venha, e Jesus espera mais um tempo, e quando Jesus chega lá, Lázaro já havia falecido. Então Marta chama a atenção de Jesus. Ah, Senhor, se estivesse aqui, meu irmão não teria morrido. Se o Senhor estivesse aqui, as coisas seriam diferentes. E eu acho que os discípulos aqui naquele momento do barco, lutando com o barco, eles devem ter pensado assim, ah, se Jesus estivesse aqui, nada disso estaria acontecendo. Talvez até ele estivesse dormindo, descansando aqui do lado, mas ele já poderia levantar e já acalmaria tudo. Ficaríamos bem tranquilos. Mas durante aquele momento, durante aquela tempestade, eles estavam ali. Jesus não os abandonou. Jesus estava lá no monte, lá naquele morro, naquele local, orando, clamando ao Pai. Mas Jesus estava de olho neles. Jesus sabia o que estava acontecendo. E aqui fica uma lição especial para nós. Jesus cuida de cada um de nós. Talvez você pense assim, mas onde está Jesus? Jesus estava lá e estava olhando para todos eles. Eu não sei quantos de vocês já passaram por alguma experiência de estarem num barco e passarem um temporal. Eu lembro uma vez, estava com Tereza, e nós estávamos de férias, ainda isso no Brasil, nós estávamos em Fortaleza, e fomos fazer um passeio de escuna. E o céu estava azul, o sol brilhando, um dia maravilhoso. Nós entramos naquela escuna e depois, quando estávamos no meio do mar ali, o tempo virou e veio uma tempestade e todos tiveram que sair correndo e se abrigar em um localzinho dentro daquela escuna. Foi complicado, muito medo. O barco jogava de um lado para o outro, muito vento. E eu pensei, ai, 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 o que será que vai ser? Comecei a olhar por onde que tinha um salva-vida, por onde pudesse escapar caso o barco virasse. Mas depois de alguns minutos de terror, a chuva, as nuvens foram embora
e o céu voltou a ficar azul, o sol voltou a brilhar, e então tudo ficou tranquilo. Foram momentos de terror. E eu imagino aqueles discípulos no meio do oceano, noite, tudo escuro, as coisas complicadas, muito vento. Não devia ser um barco muito grande, porque se eles estavam remando, devia ser um pouco mais que uma canoa. Não era assim um barcão. E aquelas ondas deviam passar por cima deles, o vento jogava para lá e para cá, momentos de terror. E eles deveriam ter pensado: Deus, o que aconteceu? Por que Jesus não veio conosco? Por que Jesus ficou lá? Mas Jesus sempre tem os seus planos. Jesus não nos abandona. E da mesma maneira como foi com Lázaro, os irmãos lembram o que Jesus falou para os discípulos? Vamos esperar mais um tempo. Há o tempo certo. Nós vamos chegar lá no momento certo. E os discípulos ainda argumentaram: mas pode ser que ele morra. Ele não vai morrer. Ele não está morto. Ele apenas dorme. E isso é para honra e glória. Não é para desgraça. E Jesus estava lá olhando o que estava acontecendo. Eu não sei se os irmãos agora nos colocando no lado de Jesus, você em cima de um monte, né, de uma montanha, de uma elevação, olha o mar, noite, madrugada, se estava chovendo, estava ventando, provavelmente estava tudo fechado, estava tudo escuro, não havia uma lua cheia de céu azul que você olha bonito o mar à noite. Você não consegue enxergar nada. E eles não estavam ali pertinho, eles estavam a 5 ou 6 quilômetros. Mesmo em qualquer lugar, para você enxergar a 5 ou 6 quilômetros distante, você tem que enxergar bem para poder ver. E Jesus, a essa distância, eles lá no meio daquele mar, Jesus olha, vê e diz: eles estão em apuros. O vento é muito forte. Eles estão remando com dificuldade. E Jesus caminha até aquele barco. É impressionante isso. Nós, como humanos, é muito difícil você chegar distante assim, à noite, com chuva, com vento, o mar. Mas Jesus veio. Agora, nós, como humanos, para caminharmos 5, 6 quilômetros, quem gosta de caminhar, quanto tempo leva? Eu gosto de caminhar e gosto de correr. E uma caminhada de 5 quilômetros, você correndo a passos bem apertados, fazendo uma média aí de 11 minutos por quilômetro, 10 minutos por quilômetro, você vai gastar aí 1 hora mais ou menos caminhando. Agora, eu não sei se Jesus ele foi caminhando o tempo todo, se ele gastou 1 hora ou se ele chegou lá rapidinho, isso não diz, mas o fato é que ele foi em direção a eles caminhando. E chama a minha atenção também o fato de que eles estavam no barco, apavorados, Jesus vem caminhando e quase que passa pelo barco. E Jesus passando por eles. Você já teve assim a experiência de encontrar com um amigo na rua e você está caminhando, você viu o amigo, mas o amigo não te vê? E você vai caminhando e passa por ele, às vezes até dá um esbarrão assim para ver se ele percebe que é você, né, para brincar com um amigo. Às vezes a gente faz isso, né? Então, eu vejo assim, parece que um pouco de humor de Jesus, né? Oh, vocês estão apavorados aí comigo que o barco vive? Oh, eu estou caminhando aqui, ó, gente, eu estou aqui. Às vezes eu vejo um pouco de humor nas coisas que Jesus faz. Mas o fato é que quando Jesus passou por eles ficaram mais apavorados ainda quando notaram. É um fantasma. Que coisa horrível. Né? Pouca desgraça, né? Parece que a coisa já está feia, agora vai ficar pior ainda, vem esse fantasma aqui em nossa direção, né? Mas esse fantasma, isso aí nada mais era do que a salvação. E no texto lá de Mateus, nós vemos aí nessa descrição que sempre menciona, né, de Pedro sempre se lançando, Pedro sempre indo desafiando, né? Pedro sempre cutuca, né? Aquele Pedro sanguíneo, né? Ah, é Jesus? É você? Então pede que eu vá aí. Quero ver.
venha, e no meio do caminho ele afunda, né? E na hora que Jesus entra no barco, então a tempestade acalma e eles conseguem chegar até a outra margem e desce. E temos, assim, essa experiência maravilhosa. Algumas lições para finalizarmos, e que eu acho que cabe muito bem nesse tempo que nós estamos vivendo de tempestade. E uma delas é que você não está sozinho. Muitas vezes, durante esse tempo, apareceram em nossa mente, ou ouvimos pessoas comentando, surgiram as perguntas, né? Puxa, mas eu fiz tantos planos, eu orei tanto e estava tão preparado para fazer isso, ou iniciar esse projeto, ou ir para tal lugar, e de repente parece que tudo desmontou, veio esse evento e acabou com tudo, as coisas agora estão meio bagunçadas. E onde está Jesus? É o mesmo sentimento que os apóstolos, que os discípulos tiveram ali naquele barco. Onde está Jesus? O que deixou a gente vir sozinho? É ele que sabe todas as coisas, ele não podia ter evitado que eu viesse, ou segurado a gente mais um pouco lá na beira, mas ele mandou que a gente pegasse o barco e viesse. Será que ele não sabia que estava esse vendaval? O mesmo pensamento de Marta diante de Lázaro, né? Poxa vida, Jesus gostava tanto de Lázaro, era tão amigo de Lázaro, e mandei avisá-lo, por que ele não veio? Agora meu irmão morreu. Se ele tivesse aqui, as coisas teriam sido diferentes. Eu não consigo entender isso, não vejo nexo nessas coisas. Mas Jesus sabia o que estava acontecendo. Jesus sabia o que estava acontecendo com Lázaro. Jesus não estava lá presente, mas Jesus sabia. E temos prova disso diante dos comentários que ele faz ali com os discípulos. Vamos aguardar mais um pouco. As coisas que estão acontecendo lá é para a honra e glória. Jesus não estava lá naquele barco, estava aquele vento, era noite, mas Jesus a 5, 6 quilômetros distante, lá na areia, ele sabia o que estava acontecendo com os discípulos, ele chegou até lá. E isso eu digo para você, eu digo para mim. Deus não nos abandonou nesse momento. Você não está sozinho, nós não estamos abandonados, perdidos aqui no meio desta ventania, no meio desse vendaval, no meio desta confusão. Ele sabe o que está acontecendo com você. E nós vemos isso claramente na palavra de Deus, nesse texto que acabamos de ver, e outros tantos textos. Jesus, através da onisciência, ele conhece o futuro. Jesus, através da onipresença, ele está presente em todos os lugares, ele está com você aí ao seu lado, na sua casa. E ele cuida de cada um de nós. E no tempo certo, você vai perceber como ele cuidou, como ele está cuidando e como ele tem uma solução para esse problema que você está enfrentando. 2 pontos eu destaco aqui nessa mensagem para finalizar. Primeiro, os discípulos estavam remando. Durante aquele vendaval, durante aquela confusão, os discípulos não pararam de remar. Eles não pegaram os remos, colocaram embaixo do braço e ficaram, pô, se Jesus estivesse aqui, nada disso teria acontecido. Por que ele mandou a gente sozinho? Não. Eles continuaram remando, continuaram lutando contra o vendaval. Estavam firmes ali fazendo a parte dele. E Jesus, longe, fisicamente, Jesus estava acompanhando a luta deles. Guarde isso. Jesus não vai remar por você. Quem tem que remar o barco é você, sou eu. Esta é a parte que nos compete. Você não vai acalmar a tempestade. Você não tem esse poder de olhar para o vento, para cá, fica quieto aí. Você não tem esse poder de olhar para o vendaval, para uma chuva, uma tempestade, e falar, olha, acabou, fica quieto, vem o sol. Essa é a parte de Deus. Só Ele pode acalmar o vento e acalmar a tempestade. Ele tem o domínio sobre a natureza. Deus não vai fazer a sua parte. E você não pode fazer a parte de Deus.
Vamos seguir firmes, juntos, certos de que Ele está cuidando de cada um de nós e que no momento certo Ele fará a parte dele. Mas você tem que fazer a sua parte. Irmãos, vamos seguir juntos. Vamos seguir juntos no meio dessa tempestade. Já estamos há mais de um ano nessa situação. E é o nosso tempo de estar aqui remando, firmes, um ajudando o outro. E quando você perceber que o seu irmão que está remando está cansando, você dá uma palavra de apoio. Vamos, firme, mais um pouquinho. Aquelas competições de remo, nós vemos nas Olimpíadas, né? Sempre tem um cara que fica lá dando tom para os remadores, para remarem todos juntos, e vamos, vamos. E no compasso eles chegam do outro lado. E é exatamente esse o nosso papel com o amigo que está do lado. Não desanime, vamos remar. A hora que você estiver desanimando, alguém vai dizer, olha, pega firme aí, falta pouco. O vento vai passar, daqui a pouco é dia, daqui a pouco vai nascer o sol. Nenhum deles ficou falando, olha, Jesus vem vindo. Eles até assustaram. Né? Vamos fazer a nossa parte, o melhor possível. E vamos ajudar o nosso amigo que está do lado, nosso irmão, a fazer a parte deles também. Então, isso é o que eu gostaria que os irmãos guardassem desse texto que acabamos de ler. Você não está sozinho no barco. Jesus está lá, na areia, naquele monte, orando, junto com o Pai. Mas Ele está olhando você. Ele sabe o que está passando. Ele sabe a sua aflição. Ele sabe o seu momento difícil. E na hora certa, Ele vai vir caminhando até o barco e vai entrar e o vento vai acalmar e você vai poder se alegrar com Ele. Que Deus abençoe cada um dos irmãos. Eu não sei se todos estão aqui em Portugal, eu não sei como é que está a sua situação, eu não os conheço intimamente, aliás, nem os conheço, né? Só tive uma vez ali na igreja, mas de uma coisa eu sei, Deus está cuidando de você. Deus está preocupado com você. E no momento certo, terá uma resposta para esse vendaval que está passando com você ou com alguém da sua família. Que Deus nos abençoe. Quero orar mais uma vez, encerrando essa parte. Senhor, te damos graças pelo cuidado que o Senhor tem tido conosco. Mesmo o Senhor não estando aqui no barco presencialmente, mas o Senhor está olhando e está cuidando de cada um de nós, ó Deus. Muito obrigado por isso. Obrigado, Senhor, pela energia que o Senhor nos tem dado. Obrigado por este remo. Obrigado pelo barco, porque pelo menos estamos abrigados dentro do barco e temos um remo para poder remar. Temos amigos do lado remando juntos, ó Deus. E juntos queremos chegar na outra margem e poder descer em segurança. Obrigado a Deus por esses amigos que muitas vezes têm me animado no momento em que eu estou cansado, em que minhas mãos estão com calos de segurar nesse remo. Obrigado porque eles têm dado uma força, têm dado uma palavra de ânimo. E obrigado, Senhor, também porque eu sei que o Senhor está olhando e no momento certo, o Senhor estará aqui comigo e dizendo ao vento para ele se aquietar e se acalmar. E poderemos juntos cantarmos e louvarmos com alegria. Abençoa cada um aqui nessa sala, nesse momento. Abençoa cada familiar, ó Deus. Cada amigo que está lá no Brasil, os nossos familiares que estão no Brasil, nesse momento difícil que passa a nossa pátria. Mas que o Senhor possa abençoá-los também e cuidar de todos. Cuida de nós, ó Deus. Obrigado pela vida do pastor Fábio, da irmã Míria, pela maneira como eles têm cuidado desse rebanho que o Senhor colocou diante deles. Abençoa-os, dê força e sabedoria a eles. E mais uma vez, eu peço as tuas bênçãos sobre cada um de nós. É em nome de Jesus que eu oro. Amém, Senhor. Amém. Que Deus os abençoe.